Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e este é Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos voltar a falar de cinema, né? Faz um tempinho que eu não converso sobre cinema aqui com vocês, tá? Falar sobre as estreias que estão acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, né? E hoje eu quero trazer uma produção franco-senegalesa, produzida pelo Omar Sy, tá? Aquele grande artista, né? Aquele grande ator do cinema francês, né? Que fez Os Intocáveis, que fez Samba, que fez aquela série do Arsène Lupin que apareceu na Netflix, né? E o Omar Sy, ele vai fazer esse filme, né? Ele vai produzir esse filme, né? Que vai tratar, né? Esse filme intitulado Herói de Sangue, que vai tratar de um tema muito delicado, tá? Vou dar spoilers aqui sobre isso, tá? Que é justamente o que? O recrutamento compulsório, né, de cidadãos, de senegaleses, né, para lutar pela França na Primeira Guerra Mundial. Veja só que absurdo é o imperialismo. Né? Os caras estão lá no Senegal, no país deles, vivendo de uma forma bem prosaica nas aldeias deles. De repente aparece um monte de soldado francês invadindo essas aldeias e sequestrando jovens, né, garotos, né, na faixa dos seus 15, 16 anos, para lutar na Primeira Guerra Mundial pela França, para morrer no fronte, né, pelos franceses, pelos europeus. Né? Isso vai acontecer na aldeia do Marcy. O Marcy ele faz um personagem que é um pai, né, que tem um filho que vai ser sequestrado dessa forma. E aí, para ele ficar próximo do filho, o que ele vai fazer? Ele vai se recrutar voluntariamente para se aproximar do filho e ficar perto do filho no campo de batalha para evitar que o filho morra, para proteger o filho. Né? E aí ele também tem a ideia fixa de tentar fugir, tá? Mas ele acaba não conseguindo fazer isso, né? Porque isso pode dar corte marcial, isso pode dar execução, tá? E tem um agravante nessa história, que o filho ele acaba sendo amparado por um tenente francês branco, tá? Que, vamos dizer assim, ele começa a fazer, esse tenente francês branco começa a fazer a cabeça dele, e esse filho começa a ficar cada vez mais engajado nessa guerra, né? Nessa guerra, né? Você vai ter ataques, né, onde vários soldados senegaleses vão morrer. Esse filho acaba sendo promovido a cabo, ele passa a ser inclusive superior do pai, né? Numa situação bem complicada, porque os senegaleses seguem uma cultura islâmica, né, muito patriarcal, né? E de repente tem um filho mandando no pai, e isso vai levar a conflitos muito sérios, né? Porque enquanto pai quebra a cabeça para tentar fugir daquela situação toda com o filho e tirar o filho daquela guerra, né? O filho, por um outro lado, fica cada vez mais engajado naquela guerra e ele entende que a única solução para eles poderem sair vivos daquela situação é eles vencerem a guerra, vencerem as batalhas para poderem voltar vivos para casa. Então você vai ter esse conflito entre pai e filho aí, né, no caso, né? O pai, desculpem me dar os spoilers, né, vai acabar sendo morto, né? Perdão, gente, o pai vai acabar sendo morto numa situação onde o filho já tinha sido feito prisioneiro, né, nas trincheiras alemãs. Ele vai lá, tira o filho na marra, né, acaba sendo alvejado enquanto está no campo de batalha, voltando com o filho ferido, né, para as trincheiras francesas, né, e aí o pai fala, não, você vai, entendeu? Quer me salvar? Você vai, volta para casa, cuida da tua família, entendeu? Que eu vou estar meio que com você nessa história, né? E o pai acaba se sacrificando, né, para o filho acabar voltando, né? O filho chega a ser condecorado, né? O tenente francês acaba morrendo em batalha, que ele que era filho do general, e o general não dava a menor confiança para ele, então você vê também que tem um conflito entre pai e filho entre os franceses, além de haver entre os senegaleses também esse conflito pai e filho, né? E no final do filme você vê, né, o tenente francês, né, sendo condecorado, recebendo a medalha em cima do caixão dele, enquanto que o filho lá do Omar Sy, né, do personagem do Omar Sy, acaba recebendo a condecoração vivo, né? E ele acaba voltando, né, para a aldeia, né, onde está a família dele, né, no caso, né, depois de passar por toda aquela situação. Ou seja, o pai consegue, né,
salvar o filho. O pai consegue mandar o filho de volta para casa, mas ele acaba sendo sacrificado, né, nessa história toda, o pai, né? O filme começa com alguns soldados franceses cavando, né, onde era o campo de batalha. Eles encontram corpos, né, ossadas, né, de soldados franceses, né, que morreram nos campos de batalha. Encontram 8 ossadas, né. Fica implícito, né, que o pai senegalês era uma dessas ossadas, e eles acabam sendo enterrados no Arco do Triunfo na França, bem o estilo do soldado desconhecido, né, que acabou morrendo em batalha e não teve um enterro digno. Então, o túmulo do soldado desconhecido é para dar um pouco de honra, né, para esses soldados que acabaram morrendo e acabaram não tendo um enterro digno, né? E aí a gente pensa mil coisas, né? Primeiro, né, nesse filme, né? Primeiro, né, a questão do imperialismo, né? De como é uma tremenda de uma sacanagem você colonizar um país, você explorar um país e você ainda usar as pessoas que vivem nesse país como soldados para vencer uma guerra que é sua e uma guerra que não é deles, né? E eles estão lá, eles são pegos à força e jogados nessas guerras que não tem nada a ver com a vida deles, né? E eles acabam morrendo por um país estranho, por um país invasor que invadiu o país deles, que explorou o país deles. Perdão, gente, eles ainda precisam morrer em batalha por esses países que invadiram e colonizaram e roubaram as riquezas deles, né, no caso, né? E hoje os descendentes dessas pessoas, né, às vezes querem sair de países como o Senegal para viver na França como imigrantes e são tratados como cidadãos de última categoria, mesmo depois que os seus antepassados tenham dado a vida pela França numa guerra, né? Então, quer dizer, esse é um filme que levanta muitas questões, tá, gente? E não é à toa que ele foi o filme mais visto pelos franceses no ano passado, no ano de 2022, tá certo? Então recomendo fortemente que vocês procurem esse filme, Herói de Sangue, tá? Estrelado pelo Omar Sy, né? Produzido pelo Omar Sy. Filmes com Omar Sy já são filmes sensacionais, que ele é um baita de um ator, né? Só de ter o nome dele no elenco perdão, gente, só de ter o nome dele no elenco já é motivo, né, para você ir ao cinema ver, entendeu? Então, quer dizer, fica essa indicação aí, tá? Herói de Sangue, não deixem de assistir esse filme. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br, porque lá tem análise de outros filmes também. E futuramente, né, a gente vai conversar mais sobre cinema aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.